A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar sobre o terceiro dia da criação, ou a terceira etapa que Deus criou. Hoje nós vamos falar da criação do nosso mundo, nosso planeta Terra. Então diz lá em Gênesis 1:9, diz assim: E disse Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. No 10, e chamou Deus a porção seca a terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. Veja, agora Deus começou a preparar o nosso planeta. E ele fez a separação das águas, do mar e da terra. Aqui ele chama de porção seca. O que significa porção seca? Significa que quando Deus criou o nosso mundo, havia um só continente. Como a ciência também declara que antigamente o nosso mundo era um continente só. Então veja que Deus fez a separação. Mas para onde foram essas águas? Primeiramente a água evaporou. Com o calor do sol, a água evaporou formando as nuvens. Um pouco da água se infiltrou na terra. E um outro pouco foi se formando gelo nos polos. Então a água foi baixando normalmente. E isso mostra que na época do dilúvio, o planeta ficou totalmente cheio de água, e a ciência também comprova através de estudos que numa época muito além do que nós conhecemos, o nosso planeta era coberto totalmente por água. Então, nosso planeta não deveria ser chamado planeta Terra, mas sim planeta Água. Porque hoje ainda temos 2/3 de água e 1/3 só de terra. Significa que nós temos quase 70% de água, dos mares do nosso planeta. Na expressão, quando Deus fala, apareça a porção seca, foi isso que aconteceu. Ele fez aparecer a terra. Na ciência, ao estudar a geologia e também a estudar as plantas, eles começaram a entender que os mesmos animais que existiam aqui no Brasil existiam na África. Então havia fósseis de animais iguais, tanto aqui no Brasil como na África. Como também os fósseis dos Estados Unidos, eles se encontravam muito entre a Rússia e a Europa. Então veja que esses continentes antigamente eram juntos. Quando se separou, os animais foram separados. As rochas também, são idênticas, tanto as rochas que estão na nossa costa brasileira como na costa da África, como as rochas que estão nas costas da América do Norte, com a costa ali da Europa e da Rússia. Então veja que tudo são coincidências que a ciência estuda, e eles, através desses estudos, concordaram que antigamente o nosso planeta era um continente só, como a flora também. Você vê a vegetação até hoje da nossa Mata Atlântica é parecida com a vegetação da Mata Atlântica da África. Então veja que as coincidências são muitas, não é coincidência, é porque Deus fez desta maneira, e depois com o tempo o nosso planeta foi se dividindo em continentes. Quando tem na expressão "e viu Deus que era bom", sempre Deus fala no final de concretizar a sua criação, ele fala assim, e viu Deus que era bom. Constitui a forma de aprovação divina que ocorre na criação 7 vezes, com o objetivo de enfatizar a qualidade da criação e a aptidão para seu propósito. Isto expressa o empenho que Deus tem em fazer a sua obra de maneira perfeita, para que a continuidade seja feita na criação. Então Deus faz as coisas perfeitas. Deus não faz de qualquer jeito. Mas agora Deus precisa determinar alguns parâmetros, determinar novas regras para que o continente recém-formado pudesse habitar vida, porque senão seria apenas uma rocha. Mas Deus começou a determinar estatutos para que esse continente pudesse então prover vida. Lá em Salmos 24:1 diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que neles habitam.
24:2, porque ele fundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Veja bem, fundou significa que ele tirou dos mares, né? Fez a água secar, fez o nível de água baixar e aparecer a terra. E firmou sobre os rios são as veias, né, da terra, porque sem os rios não haveria como ter vida na terra. Então o que dá vida à terra são os rios. É como nós temos as veias no nosso corpo, a terra, né, o nosso solo tem os rios, que são as veias da terra. Lá em Salmo 136, 6 diz assim, aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque sua benignidade é para sempre. Então estendeu, quer dizer, ele tirou das águas, né? Fez que as águas se abaixassem. 1 Coríntios 10, 26, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Então tudo é do Senhor, tudo. Após a separação do continente, né, da porção seca dos mares, ele estabeleceu novas ordenanças e cria estatutos para então prosseguir na continuidade da criação. Deus agora define limites para as águas dos mares e estabelece rios sobre a terra para que possa então haver vida no solo terrestre. Vamos lá, Provérbios 8, 29. Quando punha ao mar o seu termo, para que as águas não transpassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra. Deus define uma nova ordenança aos mares, né? E essa é a areia do mar. A areia do mar que separa o mar da terra. Então Deus pôs limites, né? Deu as novas ordenanças para a água do mar. Jeremias 5:22 vai mais além, diz assim: não me temereis a mim, diz o Senhor, não temereis diante de mim, que pus areia por limite ao mar. Não há por ordenanças eterna, que ele não transpassará, ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão, ainda que bramem, não transpassarão. Então veja que Deus aqui determinou um limite para o mar, a areia do mar. Ele pôs ali para que a água não transpassasse. Mesmo que as suas ondas venham empoladas, né, venham gigantes, elas terminam na areia. Esse é o limite. Salmo 104:9 diz assim: limite lhe traçastes, que não ultrapassarão, para que não torne mais a cobrir a terra. Então esses limites é para que as águas não tornem mais cobrir a terra. Jó 26:10 marcou um limite à superfície das águas em redor até os confins da luz e das trevas, quer dizer, até os confins do dia e da noite. Então todo o continente está delimitado por esse limite, que é a areia do mar. As ilhas, todos os continentes, todos os países que estão à beira-mar, eles estão determinado esse limite. Jó 38:8 diz assim: ou quem encerrou o mar com portas quando transbordou a sua madre? Quando passei sobre ele, no 38:10, quando passei sobre ele o meu decreto e lhe pus portas e ferrolhos? No 11, ele disse: até aqui virás, e não mais adiante, e aqui se quebrarão as tuas ondas empoladas. Veja que Deus determinou para o mar, até aqui, na areia do mar. Até aqui virás, e daqui não mais transpassará. Mesmo que haja uma tempestade, mesmo que haja alguma coisa que faça com que o mar avance sobre a terra, em seguida ele volta. Então todos esses tsunamis que nós vemos aí nos países da Ásia, principalmente onde tem muitos abalos sísmicos, né, que dá muitas ondas e invadem a terra, mesmo todas as catástrofes que já aconteceram no passado, hoje voltou ao normal, porque assim Deus determinou. Não foi as ordenanças da natureza, mas sim as ordenanças de Deus que determinou como a natureza deve proceder. Então Deus fez as coisas precisas. Nós que não entendemos qual é o trabalhar de Deus. Então veja, Deus agora ele delimitou os nossos continentes com areia, né, que limita a entrada da água para o continente. Então agora nós podemos começar a partir para uma nova fase da criação de Deus. Mas ainda falta alguma coisa ainda.
Ainda faltou um pouquinho ainda, faltou mais alguma coisa ainda para preparar a terra, para poder então ter, né, essa nova fase que é a criação da vida. Porque a atmosfera ainda não estava preparada. Havia muitos gases tóxicos, muito calor, muito vapor sobre a Terra. Havia muitos gases venenosos, como os gases sulfídicos oriundos dos vulcões, gás carbônico. Então Deus agora precisava fazer o quê? Além dele poder dissolver a terra, né, as pedras, ele então começou a usar as reações químicas, começou a usar os gases que estavam na atmosfera, reagir com a água, o gás sulfídrico formando-se o ácido sulfúrico, a amônia que tinha também, formando os hidróxidos de amônia, que são as bases, e o gás carbônico formando o ácido carbônico. E com isso, esses gases, essa chuva tóxica que caía naquela época, né, chuva ácida, ela derretia as rochas formando a terra, derretendo sais minerais para que a nova fase pudesse absorver esses minerais para poder então completar a fase que Deus determinaria. Então veja que esses gases foram necessários, mas ainda falta alguma coisa para ainda ter a vida na Terra. E nós vamos ver isso na próxima postagem, o quarto dia da criação. Aliás, desculpa falar, continuação na terceira metade da criação. Nós falamos aqui até a primeira metade da criação, quando Deus separou a terra. Mas antes de chegar no quarto dia, ainda Deus precisava fazer outra coisa ainda. Tá? E Deus agora vai começar a agir e começar a fazer a vida, ter vida aqui na terra. Então há muitas teorias, né, que falam de como começou a vida na terra. Mas isso nós vamos falar na próxima aula. Então veja bem, um resumo de tudo. Deus então preparou a terra, né, a parte seca, a porção seca, o continente único. Deus delimitou ali a areia do mar como limite para que a água do mar não passasse para a terra, né? Determinou os rios, que são as veias da terra, e os gases que foram transformados em ácidos para dissolver a rocha da terra. Então, essa é a fase final da concepção do solo, né? Dos nossos continentes. E agora Deus vai começar a preparar a vida na terra. Então, vamos ver o que Deus criou em seguida. Amém? Deus abençoe a todos. Tem aí do lado aí, compartilhe, né? Se inscrevam e não esqueça de pôr o joinha para saber se você está gostando. Porque muitas pessoas visualizam, mas não sei se elas estão gostando ou não. E através desse positivo, né, do joinha, eu vou saber se realmente está tendo efeito todas essas postagens que eu estou fazendo. Deus abençoe a todos. E sábado, agora nós vamos falar a última parte sobre o dilúvio. Nós vamos falar agora a época do dilúvio. Nós falamos de Noé, da arca, e agora vamos falar dos segredos do dilúvio. Amém? Deus abençoe a todos. Até a próxima.